Shalom Adonai. Tudo bem com vocês? Tudo na santa paz? Quero dirigir uma palavra profética sobre a sua vida. Que a presença de Deus possa inundar, permear todas as áreas da sua vida, da sua casa, da tua família, dos teus, e que o nome de Jesus seja glorificado em tudo aquilo que você for fazer. Em nome de Jesus, guarde no teu coração. Onde tem a presença de Deus, o mal não prevalece. Quero pedir a todos que estão chegando aí no canal que deixem um like, deixem um joinha, é muito importante. Se inscreva no canal se não é inscrito, pois é relevante o que vamos trazer de informação para vocês hoje aqui. Haja visto aí que a mídia tem sido tomado pelo noticiário da tragédia que aconteceu na vida do Daniel Mastral. Hoje, dentro de uma ótica de batalha espiritual, eu quero mostrar para vocês, à luz da Bíblia, a tragédia anunciada na vida e no ministério do Daniel Mastral. E nós vamos fazer um paralelo, mostrando, fazendo uma introdução para vocês sobre batalha espiritual e mostrar isso na vida do Daniel Mastral. Mostrar para vocês os 3 estágios de atuação demoníaca na batalha espiritual e mostrar isso para vocês na vida do Daniel, para tirar toda essa teoria de conspiração que estão lançando aí. Porque foi o sistema. Porque foi os satanistas. Porque foi os Illuminatis. Porque foi a Irmandade. Porque ele era muito perseguido. Porque ele revelava muitas coisas. Todos os dias eu estou aqui também revelando coisas aqui nesta plataforma, aqui, falando também contra o sistema, da nova ordem mundial. E, no entanto, nós sabemos pela palavra que todos nós que nos dispomos a proclamar o evangelho, anunciar a verdade e retirar o maior número de pessoas do engano, seremos perseguidos. Todos nós que um dia recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ao fazer isso, nós declaramos guerra contra o inferno. Nós seremos perseguidos todos os dias da nossa vida. Não é só o Daniel que era perseguido. Todos nós que falamos a verdade, que pregamos, seremos perseguidos. A própria palavra de Deus diz que nós seremos perseguidos 24 horas por dia, porque a Bíblia diz que ele está no nosso derredor, tentando nos tragar, tentando nos destruir. Então, a mesma coisa se dá na vida de qualquer cristão que se dispõe a falar e pregar a verdade. Ele está declarando guerra, será perseguido, será afrontado, mas Deus nos guarda, porque assim como ele está no derredor, a Bíblia diz que ao redor está o anjo do Senhor. E para manter o anjo do Senhor ao meu redor e me proteger o derredor, é só eu observar a palavra de Deus. E nós vamos tirar toda essa mística que está em cima aí, e pessoas querem de qualquer jeito dizer, não foi um autoextermínio, foi alguém, foi a Irmandade, foi satanista, foi senhores do mundo, ele falou isso, é tudo teoria da conspiração, já foi falado desde o início pelo próprio irmão dele, que é policial, o que de fato ocorreu, está aí o vídeo na mídia aí do momento em que ocorreu o fato, e nós vamos tirar essa mística falando da batalha espiritual, fazer um paralelo com a vida do Daniel e mostrar como se chegou a este fato. E deixar bem claro para vocês que isto é uma tragédia anunciada na vida do Daniel. Quem não viu a live de ontem, dê uma olhada porque eu conto todo o histórico do Daniel, desde o começo do seu ministério, porque eu conheci o Daniel antes mesmo dele ter toda essa fama, lá na Neuza Itioca, isso há quase 25 anos atrás. Lá na Neuza Itioca, que foi inclusive uma das mulheres que fazem parte de personagens ali do livro Filhos do Fogo, que ajudou o Daniel Mastral no início do seu processo de libertação. A Neuza Itioca já descansa no Senhor, era uma japonesinha baixinha, de 1,5 m, 1,55 m, mas que era sumidade no tema batalha espiritual.
e nós vamos falar de batalha espiritual e fazer este paralelo. Então, para deixar bem claro e fazer uma boa ilustração para vocês, a batalha espiritual ela é bem similar à batalha do mundo físico que acontece entre cidades, entre estados, entre nação. Por exemplo, nós estamos vendo aí um conflito que já perdura por um espaço de quase 2 anos. Rússia e Ucrânia. Qual é o propósito da Rússia? Dominar a Ucrânia. Então nós vamos perceber que o ataque ele se dá em 3 etapas, né? Porque todas as nações ela teria também como se fosse 3 camadas importantes, né? E quais são essas camadas de toda a nação? As suas fronteiras, depois das fronteiras, os pontos estratégicos como usina nuclear, usina hidrelétrica, manancial de água que abastece a cidade, né? Internet, comunicação são pontos estratégicos. E depois uma terceira camada e a principal, que é a capital, aonde se administra a nação, aonde se comanda a nação. Então, como se dá a batalha espiritual? Entra-se pelas fronteiras, o primeiro ataque é na fronteira, a primeira camada. Passando essa primeira camada, eles vão atuar nesses pontos estratégicos, destruindo usina hidrelétrica, destruindo manancial de águas, destruindo sistema de comunicação, internet, hospitais, pontos estratégicos. Dessa forma, elimina todinha a nação e automaticamente deixa a nação vulnerável para ir avançando e penetrando para o coração, para o centro, para o cérebro da cidade, que é a capital, aonde está a administração. Então, entrando na capital, que é a última etapa, ele vai colocar a sua bandeira ali e vai dizer: está tudo dominado, está tudo possuído. Coloca a sua bandeira, vai criar ali fortalezas, né? E automaticamente vai estabelecer o seu governo, o seu domínio, vai subjugar este povo, esta nação e esse território. No mundo espiritual é da mesma forma. Temos 3 camadas também. E essas camadas de dentro para fora, de fronteira para capital, seria estas: corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. De fora para dentro, de dentro para fora, espírito, alma e corpo. Se nós formos avaliar, tá, seria dessa forma: o espírito se comunica com a alma com o corpo e o corpo com o mundo externo, tá? E também, da mesma forma, uma comunicação com Deus se dá da seguinte maneira, né? É o corpo com a alma com o espírito e o espírito com Deus. É a maneira que nós temos. Então o espírito foi colocado aí no ponto principal e fundamental, porque é o elo de comunicação, de relacionamento do ser humano com Deus. Então, eu falo com Deus passando pela minha alma, que é onde está o centro das emoções, passando da alma para o espírito, do espírito se comunica com Deus. E a mesma coisa é quando Deus vem comunicar conosco. Deus trata comigo através do espírito, o espírito com a alma e a alma com o corpo. Logo, nesta batalha, então, o que seria equivalente à capital da nação seria o espírito. E é esta a meta do adversário: alcançar, atingir o espírito. Deixa eu abrir isso aqui para mim começar a descrever para vocês aqui, tá bom? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Então vamos lá. Então vamos descrever aí, à luz da Bíblia, esta sequência, porque tem muitas pessoas que dizem assim: não, alma e espírito é a mesma coisa, tem só a alma, o espírito e o corpo, né? Mas nós acreditamos que são os 3, espírito, alma e corpo. Ou seja, assim como Deus é um ser trino, ele também nos criou tricótomo, ou seja, dividido em 3 partes: espírito, alma e corpo. Espírito mais importante, depois a alma e depois, por último, o corpo. Então, vamos ver aqui na Bíblia, né, a descrição do que poderíamos chamar de o espírito, tá? Então, lá no Antigo Testamento, na criação do homem, nós vamos ver Deus distinguindo espírito
de alma. Por quê? Porque nós vamos ver Deus dizendo assim que ele criou todos os animais, o peixe, o boi, a vaca, o macaco, o leão, o tigre, e todos esses Deus chamou de almas viventes e disse para Adão colocar o nome em todas essas almas viventes. E todos esses foram criados pelo poder da palavra de Deus, todas as almas viventes. Então, todo animal, seja ele uma ave, um réptil, um mamífero, ele é um ser ou uma alma vivente, tá ok? Agora o homem distingue-se de tudo isso aí. Por quê? Porque quando Deus vai fazer o homem, tá? Deus assopra, primeiro que Deus faz com a sua própria mão, não é com o poder da palavra. E depois também, Deus assopra em sua narina o fôlego de vida. É a partícula de Deus que foi introjetada dentro do homem através daquele sopro. E é este sopro que nós chamamos de espírito, que foi dado ao homem e que distingue o homem de almas viventes, que são os animais irracionais. E esse mesmo vento, ou espírito, ou sopro, nós vamos ver lá no início da criação, quando diz assim, né? A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Esse Espírito ali, nós vamos ver ele traduzido como um vento em movimento que ficava circundando aquela terra caótica sobre o abismo. Então vamos lá. O que é o ruá no contexto original hebraico? O termo hebraico ruá ou ruach, tá? Que no grego é pneuma, tá? Então, no hebraico, ruach, vento, assopro, né? E no grego, pneuma, que é daí também que vem a pneumática e o próprio pneu do carro, por conta do ar, do vento que tem ali dentro. Geralmente traduzido por espírito, nas traduções bíblicas mais conhecidas. Significa literalmente vento, sopro ou respiração. No entanto, por ser uma palavra polissêmica, palavra polissêmica é uma palavra que tem vários sentidos, palavra ou expressões que têm vários sentidos, tá? Por ser então polissêmica, outros significados, né, também podem ser aplicados, né? Todos de alguma forma conectados com essa mesma raiz. São aplicados a ruá em situações diferentes. Nesse estudo bíblico veremos uma explicação um tanto sucinta, tá ok? Então, eu estou simplesmente sintetizando aqui para vocês, à luz da palavra de Deus, que distingue aí, tá? Alma de espírito, tá? Porque os animais mamíferos não receberam esse vento assoprado por Deus na narina. Somente Adão, tá? Então, ele tem o Espírito de Deus e é o que nos distingue. É a parte mais importante que nós temos da parte de Deus dentro de nós. E é isso que nos difere de tudo o que Deus criou. É por isso que também somos chamados à imagem e semelhança de Deus, tá certo? Agora, vamos ver aqui a questão aqui da alma, né? No Novo Testamento, geralmente quando fala de alma, nós vamos ver a expressão no grego chamada psique, que é a própria psicologia, hoje usa psicologia, psiquiatria, psique, tá? Então, quando você vê falando de alma no Novo Testamento, você vai ver psique. Então, quando você vê no Novo Testamento a tradução é pneuma, né, que é o ar, que é o vento, que é o sopro, nós relacionamos mais com o espírito. E quando é com a alma, nós vamos ver psique. O que é a psique? Psique é a palavra com origem no grego, que é usada para descrever a alma, né? Algumas pessoas acabam confundindo ou jogando como espírito, mas eu distingo alma no psique e espírito no pneuma. Também é uma palavra relacionada com a psicologia e começou a ser usada com a conotação de mente ou
ego por psicólogos contemporâneos para evitar a ligação com a religião e espiritualidade. Então, como muitas pessoas acabavam contextualizando espírito e alma como a mesma coisa, eles distinguiram jogando a alma, que nós vamos ver aí na Bíblia descrito como psique, a mente, né, que também é a base das emoções, é onde eu sinto tristeza, alegria, ódio, mágoa, ressentimento, rancor. Então vamos lá, a psique humana. De acordo com Carl Jung, a psique humana consiste nos processos psíquicos que podem ser conscientes ou inconscientes. Já Freud, o pai da psicanálise, defendeu a noção que a psique humana está dividida em 3 partes. ID, que é a parte inconsciente, o ego, que é a parte consciente, e o superego. Então aqui está uma síntese aqui da explicação do que a psicologia, a psicanálise enxerga como mente, como pensamento ou cérebro e como a Bíblia aponta para nós. Então nós vamos ver a distinção aí, né? No Antigo Testamento, espírito é ruach, certo? E alma é colocada em comum, tanto para homem quanto para animais. E aqui no Novo Testamento, nós vamos ver essa distinção, né, como psique, a mente, a base, tá certo? Então vimos aí espírito, alma. E depois, por último, o corpo propriamente dito, que é o que se conecta com o mundo exterior. Ponto. Aí está então os 3 tópicos do ser humano. Como eu disse para vocês da nação, dos conflitos aí, né? Satanás também, ele usa a mesma estratégia, né? Nós vimos lá como é que a Rússia fez. A Rússia entrou nas fronteiras da Ucrânia, depois que entrou na fronteira da Ucrânia, atacou usinas hidrelétricas, atacou o sistema de internet, atacou o sistema de transporte, todos os pontos estratégicos, minando a força da nação. E por que esse conflito continua até hoje? Qual é a meta? Chegar em Kiev, a capital da Ucrânia. Quando ele chegar em Kiev, ele vai fincar a bandeira da Rússia e vai falar: tá tudo dominado, possuímos tudo. Tá certo? Então, a mesma coisa acontece no mundo espiritual, na batalha espiritual. Só que no lugar da nação, será eu, o Josué, será você, a Maria, o Pedro, o Paulo e o João. Essa batalha se dá em você como o inimigo, o mundo espiritual te enxerga também como uma nação, como um território a ser conquistado. E a sequência também é esta. Ele tem que passar no corpo, do corpo para a alma e da alma para chegar no espírito. Tá certo? Então é corpo, alma e espírito, de fora para dentro. E de que maneira que ele vai perfurar a primeira camada, que é o corpo? Bombardeando a alma, porque ele vai agir na primeira etapa para dar uma vulnerabilidade no corpo através da opressão. Então nós vamos colocar qual é a sequência de Satanás para chegar até a parte principal, que é o espírito. Ele vai atuar por opressão, por depressão e depois no último estágio, quando ele chega aqui no espírito, por possessão, tá certo? Então, quando ele atua dessa forma, ele vai conseguir somatizar já no meu corpo doenças e enfermidades, que são as doenças que nós chamamos psicossomáticas, ou seja, ela tem a origem na alma, na mente, mas acaba refletindo e sequelando o meu corpo. Então vamos lá. O que são as doenças psicossomáticas? Que é o que eu estou dizendo para você. Ela se origina na mente, na alma e acaba sequelando no meu corpo, tá? Mente e corpo estão intrinsecamente ligados. Dessa forma, quando um não está bem, o outro pode sentir o impacto. É o que acontece em casos de doenças psicossomáticas, onde fatores psicológicos podem ter uma influência significativa sobre o corpo físico. É muito comum que os pacientes com essas condições passem muito tempo em consultórios médicos, tentando um diagnóstico mais assertivo. Isso acontece porque os sintomas apresentados não são justificados por nenhuma alteração orgânica no organismo, e sim
psicológica. Por isso, reconhecer os sinais e buscar ajuda profissional é essencial para o seu tratamento. Então, ela tem aqui a sequela no meu corpo, mas se eu for fazer um tratamento apenas clínico, tá? Eu não vou conseguir ter um bom resultado, porque a origem está na alma, na mente, tá certo? Então, nós precisamos entender que isto acaba sequelando inúmeras doenças físicas. Começou no espiritual e vem para o físico. Então, quais são essas doenças, né? Os sintomas psicossomáticos, né? Que nós vamos sentir na nossa vida. Primeiro começa com a tristeza, começa com angústia, começa com amargura, começa com desânimo e automaticamente quando o meu emocional está abalado, ele acaba trazendo sequelas para o meu corpo. Por exemplo, uma doença que é a doença aí que tem eliminado muitas vidas, a doença terrível do câncer. É sabido que grande parte da origem dos cânceres, de doença de câncer, se dá por questões emocional, psicológica. A pessoa passa por um grande trauma, passa por uma grande perda, não consegue se reerguer daquilo ali, ele acaba adquirindo essas doenças como o próprio câncer, tá? Então, posto isso, nós vamos entender o quê? O adversário, então, através da opressão. De que maneira que ele oprime? Ele vai oprimir colocando aqui dentro que eu não posso, que eu sou fraco, que eu sou derrotado, que eu nasci para perder, que o meu ministério é um fracasso, que a minha casa é um fracasso, que a minha vida financeira é um fracasso, e aquilo ali vai me jogar num estado de tristeza, de amargura. Então, automaticamente, pela opressão, ele acaba me jogando na depressão. E me jogando na depressão, eu acabo me entregando para aquela situação. Eu acabo me rendendo e somatizando no meu corpo doenças físicas. E também junto com a depressão, é muito comum também vir para a pessoa, né, aquela sensação e sentimento de que está sendo perseguido, de que ninguém gosta dele, de que todo mundo está de mal dele e por aí vai. E isso vai crescendo a tal ponto que começa a interferir nos seus relacionamentos. Relacionamento interpessoal, relacionamento social, relacionamento familiar, relacionamento ministerial, vai afetando tudo. Eu vou me desconectando do mundo. Então aí eu já estou agora entrando no segundo estágio de ataque de Satanás. Ele veio primeiro com a opressão ele faz isso de fora para dentro, atuando simplesmente na base da minha alma, na mente, me convencendo disso. Quando ele me convence disso, começa a refletir no meu corpo e aí então é que a pessoa entra no quadro de depressão. Entrando no quadro de depressão, aí então vai para um outro estágio. Então vamos aqui descrever para vocês aí esta sequência, tá bom? Opressão, depressão e, por último, possessão. Então vamos lá. A opressão na alma é uma atuação maligna que teve acesso pelos quadros, né, que já citei aqui. Então veja bem isso. Não acontece da noite para o dia. Porém, é possível acontecer se o cristão não está guardando a sua mente, o seu coração na palavra. Tem que estar abastecido da palavra. O acesso a espíritos atormentadores, é dado pela falta de perseverança da alma ou por não salvá-la através do processo de renovação da mente e práticas da palavra de Deus. Por isso é importante que todo crente tenha seu momento de comunhão com a palavra de Deus diariamente. E isto é importantíssimo, tá? Ou seja, é a palavra de Deus que fortalece a minha mente e que não deixa ela vulnerável a esses ataques sugestivos de Satanás, dizendo que eu sou fraco, que eu sou derrotado, que eu nasci para perder e que tudo vai dar errado na minha vida, me jogando no quadro, então, posteriormente, de depressão. Aí, então, depois nós vamos para a depressão.
A depressão é uma doença que pode vir por vários fatores, sendo as mais comuns a solidão, a ansiedade, as preocupações, a tristeza excessiva, assim como mágoa, rancor e outros sentimentos ou emoções ruins que também podem levar uma pessoa a viver uma vida deprimida, caso não resolva isso com o remédio do perdão. Então note bem, por conta dessa situação aqui, eu já vou estar me desconectando com as pessoas, criando inimizade, discórdia, contenda, intriga, e automaticamente eu me isolo, certo? Então está relacionado com o quê? A mágoa, o ressentimento, o ódio, a ira, o rancor, tudo que o Daniel já tinha. Ele não se dava bem com a família, ele não se dava bem com pastores, com igrejas, com ministério, ele estava isolado. E por último, até no seio familiar, porque tudo que começou acontecendo, primeiro com a autoextermínio do seu filho, depois o autoextermínio da sua esposa e por último o autoextermínio dele, é que ali dentro também tinha o problema interpessoal dentro da própria família e levou a esse quadro complicado. Então, nós vamos agora entender que nesse último estágio, então, que é o estágio de possessão, é onde acontece o que aconteceu com o Daniel. Então, o corpo já está debilitado, porque houve um ataque de opressão na mente, a mente aceitou, não renovou o entendimento pela palavra de Deus, acolheu toda aquela sugestão, somatizou, então estou com o corpo e a alma agora vulnerabilizado. Meu corpo e a minha alma está vulnerabilizado. Então qual que é o último passo agora? A possessão. Já a possessão ocorre quando um espírito maligno se apossa das 3 dimensões de uma pessoa: espírito, alma e corpo. E eu não acredito que um cristão possa ser possesso, visto que o Espírito Santo habita em seu coração. Então, veja bem, o Espírito Santo está ali, junto com o meu espírito. Então, automaticamente, o que ocorre? No último estágio, ele passou pelo corpo, através da opressão, atingiu a alma, me lançou na depressão, então ele vulnerabilizou corpo e alma. Agora, qual que é a meta dele? A capital aqui, ó, da Ucrânia, a capital, Kiev. A meta dele agora, passei pelo corpo, passei pela alma, a meta dele é o que? O espírito, porque é o espírito que se comunica, se relaciona com Deus. Então, para ele entrar no espírito, na realidade, Deus tem que sair daqui. Então, por isso que nós estamos dizendo, tá? A opressão, um cristão pode passar. A depressão, um cristão pode passar. O próprio Jesus passou pelo quadro de opressão e depressão. Quando isso se deu, pastor? Quando ele estava naquela noite em que ele foi traído ali no jardim do Getsemane. E ele ficou tenso, ele ficou angustiado, ele ficou amargurado. E ele ficou tão tenso que a Bíblia diz que ele transpirava gotas de sangue. E isso só acontece quando uma pessoa está estressada de uma maneira extrema, através de opressão e quadros de depressão. Então, naquela noite no jardim do Getsemane, Jesus sofreu todos esses ataques. O opressão, porque todo aquele ambiente ali estava tomado de demônios, de espíritos malignos. Tanto é que estava oprimido aquele lugar no jardim do Getsemane, que nenhum dos discípulos conseguiram orar com Jesus. Todos eles caíam num sono profundo. E Jesus fazendo o que toda pessoa que está num quadro de opressão e depressão deve fazer: pedir ajuda. Porque Jesus não se intimidou, Jesus pediu para os seus discípulos: orem comigo, eu preciso da ajuda de vocês, orem comigo. Eles falaram: tá bom, Jesus, vamos orar. Jesus saiu um pouquinho para orar. Quando voltava lá, eles estavam todos dormindo, não conseguiam orar. Por que eles não conseguiam orar? Por conta da opressão. Então, Jesus foi lançado num quadro de depressão também, opressão e depressão. E a mesma coisa se dá, mas possessão não. Então, a possessão é o último estágio. E para acontecer a possessão, Deus tem que estar fora de mim, do meu corpo. Tá? Então, eu tenho uma questão muito criteriosa com essa questão de suicídio. Por quê? Porque o suicídio ou o autoextermínio, ele vai se dar literalmente num ato de possessão, ou seja, tá tudo dominado. Ele dominou espírito, alma e corpo. Ele faz o que ele quer, ele comanda tudo aqui. Ele comanda tudo,
Você está entendendo? Ele chegou na capital, ele está no centro administrativo e ele tem poder sobre todas essas áreas. Então, é isso que ocorreu na vida do Daniel Mastral. Agora, vamos à luz da palavra de Deus aqui, de que maneira que nós podemos vencer essa batalha, essa guerra, nesses 3 estágios de ataque. E eu vou ler aqui para vocês a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3, 4 e 5, que fala dessa batalha, que fala dessa peleja que começa aqui, na alma, na psique. Então vamos lá. Por quê? Andando na carne, ou seja, no corpo, não militamos segundo a carne, ou seja, no braço, na força do braço, no mundo físico. Verso 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Deus. Então aqui ele faz aqui uma síntese desse campo de batalha, que é esta nação aqui que Satanás tem como meta atingir a capital, que é o espírito. Então ele diz assim, primeira coisa, as suas armas não podem ser físicas, não é na força do braço, não é na força do grito, não é no poder financeiro, não é na influência pessoal, é simplesmente armas espirituais. E todas essas armas espirituais está descrito lá em Efésios 6, a partir do versículo 10, né? É o capacete da salvação, é a couraça da justiça, é o cinto nos lombos, é calçar os pés no evangelho da preparação, é a espada do espírito, é o escudo da fé. Então tudo quase que sempre relacionado e apontando para a palavra. Então ele diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, ou seja, não são físicas, mas sim poderosas em Deus. Qual é a função dela? Para destruir a fortaleza. Que fortaleza que ela vai destruir? A fortaleza que o inimigo construiu aqui na alma. Quando ele acessou o corpo, passou a alma e chegou no espírito. E tomou o espírito, assumiu o comando de tudo, a possessão, e ele cria uma fortaleza aqui agora para impedir que novamente a verdade libertadora de Deus possa tomar de volta esse espaço, tomar de volta esse território. Então ele diz que tem que usar armas espiritual para destruir essas fortalezas aqui. Verso 5, destruindo o quê? Os conselhos e toda altivez que se levanta contra Deus. Que conselhos é esse? Quando o inimigo passou pelo corpo, através da opressão, acessou a alma, gerando depressão, e tomou posse do espírito e tirou Deus do lugar aqui, automaticamente ele passa a aplicar aqui os conselhos dele. Você é derrotado, você vai morrer, você vai acabar, nada vai dar certo para você. E eu começo a aceitar isso. Eu começo a aceitar esses conselhos e ele começa a administrar na minha vida que a saída para mim é o autoextermínio, que a saída para mim é o fim. Então, somente a palavra de Deus tem o poder de destruir, primeiro, essa fortaleza, capturar novamente, né, o meu espírito e levá-lo à obediência de Cristo. Então, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Aí então, quando isso acontece pela palavra, automaticamente é tomado novamente aqui esta capital, que é o Espírito. Deus novamente passa a falar aqui, não, meu filho, você não é derrotado. Não, meu filho, você não está sozinho. Não, meu filho, você não nasceu para ser derrotado. Eu estou contigo, nós vamos vencer. Eu estou ao seu lado, eu passo contigo pelo fogo, eu passo contigo pelas águas. A chama não vai arder em ti. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temas mal algum, porque eu estou contigo. Essas verdades vão prevalecer e ele perde o campo, ele perde a capital. Perdendo a capital, eu destruo as fortalezas que ele edificou na alma para manter-se com o espírito capturado. Eu destruo essa fortaleza também pela palavra, e destruindo essa fortaleza, a mente voltando à obediência de Cristo, vai refletir o que? No corpo. Mente sã, corpo são. Não é assim que diz o ditado? E dessa forma acontece a cura, o milagre. E foi isso que faltou na vida do Daniel. Foi esta a sequência, foi essa a tragédia anunciada. Veja a live de ontem, você vai ver eu contando toda essa história na vida do Daniel. Você está entendendo? E o que ocorreu foi culminar com esse ponto. Por isso, eu tenho grande dificuldade em defender o que o Daniel Mastral defendia, o que o Caio Fábio defende,
Que uma pessoa que se suicida, Deus entende muito bem, Deus respeita, tá tudo certinho, tá tudo bonitinho. Eu não vejo dessa forma, né? E automaticamente, quando a pessoa vai cortando todos os elos de amizade e tudo mais, acontece o que aconteceu com Daniel. Não tinha mais amizade com nenhum pastor, não tinha mais amizade com nenhum ministério, vivia isolado no seu próprio ministério, condenando as igrejas por pedir o dízimo, oferta, coisas do gênero, condenando todos os pastores que ajudou ele no começo da carreira, se isolou totalmente. Depois também com problemas familiares, também extensos, não conversava com ninguém da família. O único que ele conversava foi aquele irmão dele policial, que foi o que apresentou verdadeiro fato que levou ele ao óbito, você está entendendo? E dessa forma, quando a pessoa se isola de tudo e não busca amigos para ajudar, como Jesus buscou. Jesus buscou no quadro de depressão e opressão, os seus próprios, orem comigo, por favor, orem comigo. Jesus pediu isso 2, 3 vezes lá, e eles dormiam, porque o lugar estava oprimido. E Jesus pediu, ensinando para mim e para você que nós temos que pedir ajuda. O Daniel falou isso depois da última tentativa que ele teve, penúltima tentativa que ele teve de autoextermínio, porque como vocês sabem, né, ele já tinha um quadro de depressão profunda, né? E estava só faltando passar para o quadro de possessão, o inimigo tomar a mente dele, porque quem tem a mente de Cristo não vai fazer isso. Quem tem a mente dominada por Cristo, obediente a Cristo, não prevalece essa segunda voz. Só prevalece a segunda voz quando está no estágio de depressão, no estágio de possessão, e o próprio inimigo tomou conta do corpo, tomou conta da mão. Então tomou conta da mão, tomou conta da mente. Pega o teu carro, pega a tua arma, vamos para tal lugar, entra naquela mata, agora pega, mira aqui, agora aperta. É tudo a ordem que veio de quem? De quem estava na capital. Ou seja, tirou Deus de cena e ele assumiu tudo. Você está entendendo? Nessa etapa. E os amigos, cadê os amigos de Daniel? Ele estava numa situação tão complicada, tão embaraçosa, não falava com família, não falava com amigos, não tinha pastor amigo, não tinha amigo ministerial, não tinha amizade com nenhuma igreja, vivia isolado. Então, um cara desse acaba fazendo o que eu disse para vocês, né? Casou com uma terapeuta holística, filha de uma outra terapeuta holística, e por último, né, no meio de tantos pastores, o Caio Fábio já tinha abandonado ele, porque o Caio Fábio disse que nada que falava para ele obedecia. Então o que acontece? Estava terminando a vida com um que se apresentava até pouco tempo como satanista. Ele se apresentava, disse que agora não é mais, mas se apresentava, e ficou amigo íntimo. Você está entendendo? Agora o que acontece? Que amigo é esse? Que sabendo que a pessoa está num quadro como ele estava, um quadro de opressão, de depressão, de tristeza, já tinha passado por um quadro de tentativa de autoextermínio, como que esse amigo aqui não dá o conselho para ele dizer assim, meu, eu sou teu amigo, então o primeiro conselho que eu vou te dar é o seguinte, desfaça-se dessa arma. Pelo menos enquanto você está nessa situação, você não pode ter arma. Passa pro teu irmão que é policial e deixa com ele, porque não pode. Porque o que eu estou dizendo? Você deixar uma arma com uma pessoa que tem um quadro de depressão profunda e sintomas de autoextermínio, você chegar para ele, dar uma caixa com 100 Gardenal. Você tá entendendo? É a mesma coisa, você deixar com a arma. Então, se o Vic era amigo dele, por que não falou assim, não, você não pode ficar com essa arma não, cara? Pelo contrário, depois de 3 horas conversando com o amigo, foram para onde? Para um clube, dar tiro, treinar tiro e tudo mais, tá? E talvez só com aquela própria arma que ele estava lá, no clube de tiro, treinando com o Vic Vanille, foi o que ele acabou cometendo o autoextermínio. Então fica a pergunta, né? Que amigo é esse? Cadê os amigos dele? Qualquer pessoa que tem um mínimo de entendimento de opressão, de depressão, de possessão, ele fala, você não pode estar perto de nenhuma arma como essa e muito menos de um remédio fortíssimo como um Gardenal da vida e por aí vai. E no entanto, ele não tinha um amigo para alertar ele que ele não podia ter posse de arma, não podia ter porte de arma. Não tinha um amigo para fazer isso. Você está entendendo? Então se isolou, não buscou ajuda, não buscou socorro. E culminou no que deu aí. Oremos, porque é este o quadro. Oremos, porque é esta sequência. Então você entendeu, à luz do ensinamento aqui, mostrando uma ilustração com o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, a sequência, a fronteira, os lugares estratégicos e depois capital. Eu trouxe aqui para o mundo espiritual o corpo, a alma e o espírito. Eu trouxe para o mundo espiritual opressão, depressão e possessão. E é somente com a possessão que ele tem o poder de pegar a minha mão, colocar aqui a 357 Taurus e depois falar agora eu vou apertar esse gatilho. É
isso que ocorreu, é o que eu entendo dessa forma. Por isso, nós devemos tirar todo esse misticismo e trazer para vocês a verdade, a realidade em nome de Jesus Cristo. Amém? É apenas uma síntese, uma explicação bem rápida, uma breve introdução a questões de batalha espiritual. Ainda poderia falar muito mais sobre batalha territorial e outros níveis de batalha, mas eu creio que deu para você entender a síntese e entender que a vida do Daniel era uma tragédia anunciada. E aconteceu aí em toda essa sequência e mostrou para mim e para você que eu e você temos que estar atentos e aprender com essa experiência triste e desagradável. Amém? E em nome de Jesus, se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha. E como nós estamos aqui com um propósito também de evangelizar, de falar de Jesus, eu quero te pedir uma coisa. Nos ajude a evangelizar a África também. Eu evangelizo São Paulo, evangelizo. Eu evangelizo meu estado, evangelizo. Mas também eu tenho um ID de Jesus até os confins da terra e anunciar o evangelho a toda criatura. E nós temos um trabalho social lindo e maravilhoso lá em Moçambique, com centenas de crianças. E com a sua oferta, juntando com a minha oferta, nós podemos ajudar a manter esse projeto social, que é alimentar centenas de crianças e também vesti-la, calçá-la, tirar da vulnerabilidade, tirar daquele hábito de comer rato e mato refogado e colocar uma comida digna de ser humano na boquinha deles. Olha que lindo o nosso trabalho lá, o pastor Gabriel agradecendo vocês. Graças a Deus, mais uma vez conseguimos aqui comprar alimentação. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Josué Gonçalves, que tem aqui nos ajudado bastante para o crescimento, né, desta grande obra em Moçambique. Um forte abraço a todos os irmãos do Brasil. E eu quero aqui pedir a todos vocês que têm acompanhado o canal, que têm acompanhado o trabalho através do pastor Josué, que possam fazer parte conosco, contribuindo com a sua oferta. É só entrar em contato aí com o pastor Josué, que estará direcionando aos irmãos como podem fazer parte desta obra. Amém. Então, em nome de Jesus, você pode fazer parte desta obra utilizando-se dos dados que estão aqui. Os dados estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Em nome de Jesus, eu profetizo na vida de todos vocês que vão abrir o coração para essas crianças uma restituição segundo a Bíblia. Outra medida, sacudida, transbordante e recalcada. Em nome de Jesus, receba hoje na tua vida. Receba agora na tua vida, em nome de Jesus Cristo. E em nome de Jesus, também quero te pedir, mais uma vez, se inscreva no canal, deixa o like, o joinha. Me siga no Instagram, eu tenho dezenas de mensagens lá que vão edificar a sua vida de 3 minutos e que você pode também usar para evangelizar. Na descrição do vídeo aqui também está o @ do meu Instagram. Vai lá, tem dezenas de mensagens. Eu também tenho certeza que Deus vai falar com você. Deus vai te dar respostas de perguntas que você tem feito ali nessas mensagens sintetizadas de 3 minutos, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, pela atenção e vamos continuar orando e atentos. Que Deus lhe abençoe ricamente. Um beijo no teu coração. Fiquem todos com Deus.